Olá, está no ar mais uma edição do programa Direitos e Deveres Cidadania em Ação na sua TV Destaque. Durante todo o mês de agosto, o programa prestou homenagem aos advogados, resgatando a memória da OAB São Paulo, também esclarecendo a atuação da OAB na nossa comarca, e os nossos convidados compartilharam conosco um pouco da sua história e a importância da advocacia para a formação de uma sociedade mais justa. Hoje nós estamos encerrando essa homenagem também com a participação de uma advogada, porém o assunto é bem específico, bem especial, de interesse a todos nós. Nós vamos falar sobre a qualidade de vida, portanto fique atento ao nosso programa, porque nós temos informações bastante importantes. Para tratar desse assunto, recebemos hoje em nosso programa a doutora Aida Rosana de Andrade, nascida em Guarulhos, advogada formada pela Unifig, especialista em Direito do Consumidor, membro das comissões do Direito Médico e do Advogado Público da OAB Guarulhos, e é também terapeuta holística e corporal, naturopata formada em Humaniversidade Holística, massoterapeuta e apometra, formada pela Fraternidade Cruzeiro do Sul, que é a formação que nos permite explorar o assunto, apontando para os nossos assinantes os caminhos que podem favorecer uma vida mais saudável. Doutora Rosana, seja bem-vinda ao nosso programa. E para começar essa entrevista, eu queria só matar uma curiosidade. A advocacia surgiu depois que a senhora já exercia a função de terapeuta, ou a terapeuta veio depois da advogada Aida Rosana? Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Dr. Cazu, do Dr. Fábio, da doutora Adriana, que muito me deixou feliz, né, de estar aqui com vocês e de falar de um assunto tão interessante e tão importante para a nossa vida pessoal. Já me fizeram essa pergunta, né, e na primeira vez eu parei e pensei, falei, quem chegou primeiro? A terapeuta ou a advogada? E eu tenho por base que todo terapeuta, ele já nasce com o dom de vir ajudar as pessoas. E quando eu me formei advogada, eu tinha por mente, por base, ajudar as pessoas na resolução dos seus conflitos. Os conflitos jurídicos, né? E a encontrarem a melhor solução. E quando surgiu a possibilidade de fazer uma nova graduação na área de naturopatia, isso foi um chamamento. E eu falei, poxa, eu vou ajudar as pessoas a se curarem, a resolverem os seus conflitos. Então eu acredito, doutor Cazu, que a terapeuta Aida Rosana sempre existiu, mesmo antes dela se tornar advogada, né? Então, esse é uma das profissões que a gente cuida das diversas áreas de saúde. Tanto pode ser a saúde emocional, psicológica, espiritual, familiar, jurídica, porque nós somos um todo, nós não somos partes. Então, tanto a advogada quanto a Rosana, hoje terapeuta holística, sempre foram terapeutas. São profissões complementares. Acredito que sim, acredito que sim. E é muito fácil conciliar, porque você sempre tem por meta ajudar, a partilhar, a auxiliar. Então, mesmo estando na profissão de terapeuta holística, esse é meu propósito, ajudar as pessoas. Então, a gente concilia muito bem. É até interessante que muitas vezes a gente está com um cliente, mesmo na terapia holística, e sempre surge uma pergunta jurídica, né? Então, é muito fácil conciliar as duas profissões. E, doutora, considerando a sua formação holística, o que muda na nossa vida? Qual a importância de nós educarmos a nossa visão no sentido de nos enxergarmos como um todo, né? Essa integração do ser? Então, eu sou um ser espiritual, emocional, eu devo considerar também o meu intelecto. Qual a importância de nós nos enxergarmos dessa maneira, como um todo? Olha, doutora Adriana, eu acredito que essa visão, ela é tudo. Então, assim, ela muda muito a sua vida, porque nós não somos partes, nós não somos só coração, nós não somos só, né, nós somos um todo. E se você busca um mundo melhor, se você busca essa integração,
Quando você olha como um todo, se percebe como um todo, a aceitação, o respeito, o amor reverbera no outro. Porque você começa a ver o outro como um todo. Então você tem um grande respeito por tudo isso. Esse corpo que nós temos, ele é integrado em todas essas saúdes. E é muito importante a gente poder entender essa integração, porque você começa a respeitar o outro com mais propriedade. Então, a tua vida passa a ser diferente. A tua vida começa a ter um andamento mais tranquilo, mais satisfatório, porque a importância de você integrar o emocional, o físico, o espiritual, faz parte de uma integridade de ser, de essência. É buscar esse equilíbrio. E não dá para a gente só imaginar que nós somos só esse corpo físico. Nós somos muito mais do que esse corpo físico. A gente tem uma força interior muito grande que muitas vezes você deixa de senti-la, de percebê-la. E de colocá-la em prática. Muitas vezes nós estamos num mundo corporativo onde a exigência, a pressão é muito grande. Então, muitas vezes a gente passa muito mais horas trabalhando, dedicando ao nosso trabalho, ao ganhar, a ter, a possuir, do que no lazer, do que com a sua família e do que com você mesmo. Se eu perguntar quanto tempo você se dedica a você nas 24 horas do dia, de se notar, de se perceber, as pessoas param e não sabem me responder. Porque muitas vezes nem se percebe. O teu corpo é uma das máquinas mais maravilhosas que já foi criada. Porque essa sintonia, essa sincronicidade entre todos esses organismos, entre todos esses sistemas, é fabulosa. Quem estraga essa sintonia somos nós mesmos, com a alimentação, ultrapassando os nossos limites, deixando que os pensamentos negativos possam contaminar esse corpo. Então, muitas vezes a gente não percebe o quanto a gente se descuida, quanto a gente deixa de ter uma vida com qualidade. Doutora Aida, uma pergunta. Assim, a senhora como terapeuta, né? Quais têm sido assim, os maiores desafios das pessoas para conquistarem essa vida equilibrada, né? Que tipo de problemas essas pessoas costumam levar até o seu consultório? Na verdade, doutor Cazu, eu acho que o maior desafio das pessoas é poderem sair desse turbilhão, né? Do turbilhão do dia a dia, dessa correria, de muita informação e de não lidar consigo mesmo. Essa é a maior dificuldade. As pessoas que me procuram hoje, a maioria delas, com depressão, síndrome do pânico, desequilibradas emocionalmente, com dores, diversas dores. Dores nas costas, no ciático, e não tem a noção do porquê isso está acontecendo. Porque quando chega a doença atingir este corpo físico, ela já desequilibrou toda a parte energética. Então, as pessoas não têm noção que são elas que procuram essa doença. Isso, doutora Aida, nós podemos dizer que o advogado seria um desses profissionais sujeito a ter esse tipo de problema? Muito, muito, porque as pessoas sequer percebem no seu próprio corpo os sinais que ele te dá, de que não está funcionando bem. Todo cliente, todo o tratamento, eu inicio pela parte da ficha de anamnese. Então, a gente olha o cliente como um todo
E a gente vai tentando fazer com que ele perceba, primeiro, através da consciência corporal, por isso que eu inicio todos os meus tratamentos, primeiro pela massagem, porque o seu corpo está tudo gravado nele. Ele tem mensagens que você desconhece. E quando você está tocando um corpo, quando você está massageando, as pessoas falam assim, nossa, eu não percebo que aí está doendo. Não percebi que isso estava doendo. E é nesse ponto que você leva a consciência dele do porquê está doendo. O que ele está deixando de fazer? Porque vários pontos de acupuntura nos indicam qual é a deficiência daquele sistema. Se você está trabalhando demais, se você está deixando de ter alegria, se você está deixando de perceber esse corpo. E é o seu corpo que vai trazer o resgate para a cura. Eu achei bem interessante porque, da mesma forma que você fez aquela pergunta, quanto tempo você se dedica, né, nesse tempo que nós temos de 24 horas num dia? Agora, a mesma coisa, o que será o que faz a pessoa feliz? Então, muitas vezes ela também se esquece disso. Então, se nós fizermos essa pergunta também para alguém, ou mesmo para quem está nos assistindo em casa, então, o que te faz feliz? Muitas vezes nós somos envolvidos pela nossa rotina do dia a dia, muita correria, e deixamos aquelas coisas que fazem bem, né, para a nossa essência, para o nosso ser. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Muitas vezes você pergunta, faz essa pergunta, a pessoa para e não sabe responder. É a mesma coisa que eu te perguntar, eu quero um carro. Que carro? Não sei. Que cor? Tanto faz. Nem ela se percebe. Né? Nem ela se percebe. E existe hoje, a gente fala muito na lei da atração, do pensamento positivo. Vamos lá? Então, assim, eu vou colocar foto de um iate. Eu tenho medo de água. Então, as pessoas não conseguem primeiro perceber o que eu quero, o que eu sinto, o que eu sou como essência. E essa é a grande dificuldade. Muitas vezes, centrar, parar, equilibrar para buscar essa grande força interior que está aí, dentro de cada um de nós. Então, aí de imediato nós já temos essa grande lição, dedicar um tempo para nós mesmos, para nos conhecermos melhor, não é isso? Sem dúvida. E aí a gente acaba também não confundindo as emoções. O Dr. Kazu comentou a respeito da postura do advogado, e aí eu já associei a quem atua na área de família, porque aí lida com várias emoções, então nós precisamos não confundir o que é meu e o que é do outro. O que é do outro. É muito importante mesmo. Poder separar até para que você possa realizar um bom trabalho. Né? Mas é muito importante saber lidar, sim, com as emoções, com respeito, com compaixão do outro. Mas é preciso primeiro lidar com as suas próprias emoções. Porque eu digo que conhecer a si mesmo é um caminho muitas vezes dolorido. É que nós tomamos contato com as nossas luzes e com as nossas sombras. Sim, também. É a dualidade, né? E é muito difícil. O lado luz todo mundo quer, o lado sombra todo mundo renega. É verdade. Bem, para você que está acompanhando o nosso programa e quer enviar suas sugestões, encaminhe pelo nosso e-mail presidência@oabguarulhos.org.br, também pelo telefone 2468-8199, ramal 33. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos já.